É uma imensa honra, alegria e satisfação estar na abertura do 10º Simpósio Jurídico dos Campos Gerais, um evento já tradicional, não só nesta região do estado, mas em todo o Paraná. Eu já coleciono 10 anos de carreira, então o início da minha carreira coincide com o início deste evento, e eu ouço já a grandeza das suas palestras há muito, então é motivo de honra e alegria estar aqui, e eu agradeço imensamente o convite do professor Junê, o convite do Luiz Guilherme, e especialmente para a Isabela. Eu quero falar que não há defeitos aqui, Isabela. Todo evento acontecem eventuais áreas, isso faz parte da vida. A vida, ela possui essas pequenas surpresas. Mas eu queria lembrar que se o presidente Bolsonaro estivesse aqui, ele ia dizer que isso aqui foi uma balbúrdia. Mas hoje nós vamos falar de balbúrdia. Hoje tem balbúrdia. Porque eu trago a todos vocês uma palavra de salvação. Eu trago a cada um dos senhores um pouquinho sobre o garantismo processual, e eu tenho certeza que não é um tema nada fácil, e quem já foi aluno do professor Renê, sem dúvida, o maior garantista que nós temos no estado do Paraná é no YouTube, sem dúvida nenhuma. Ele bem sabe dos desafios que nós temos para falar a respeito desse tema. Eu trouxe alguns slides, nós vamos passando. Já pode passar o primeiro, quem estiver controlando aí, por gentileza, enquanto eu ligo aqui o meu cronômetro para não perder o meu prazo. O prazo é algo extremamente importante, então um juiz tem que ter prazo. Pode passar, por gentileza. Meus amigos, quando a gente fala de devido processo legal, infelizmente a nossa doutrina deturpa de pronto todo o seu significado historicamente forjado. E a primeira coisa que a doutrina vai falar para vocês é sobre algo que não diz respeito ao direito, diz respeito sobre nossas preocupações filosóficas, nossas preocupações morais, nossas preocupações políticas. Por vezes vai falar de poder, muitas vezes vai falar de poder, e vai falar de algo que traz muito libido, que é a justiça. E hoje, na abertura do evento, nós ouvimos a palavra justo algumas vezes. E a justiça é algo extremamente importante na nossa sociedade. Se vocês pegarem o preâmbulo da nossa Constituição, se vocês pegarem a própria Constituição durante o seu texto, várias vezes a palavra justiça está repetida. Mas aqui nós temos um problema quando nós tratamos de devido processo legal. Passa o próximo slide, por gentileza. E o primeiro problema que eu trago para vocês diz respeito à mistura, que já há muito tempo fazemos entre justiça e direito. E está lá, nos 10 mandamentos do advogado, do brilhante processualista uruguaio Eduardo Couto, 2 mandamentos que eu sempre trago junto das minhas manifestações. O mandamento 3, que diz, trabalha: a advocacia é uma árdua fadiga posta a serviço da justiça. E o mandamento 4, luta. Teu dever é lutar pelo direito, mas no dia em que encontrares em conflito o direito e a justiça, luta pela justiça. Isso daqui, mesmo você que não tenha nunca ouvido falar de Eduardo Couto,
nunca tenha lido os 10 mandamentos do advogado, tem um livrinho que ele explica cada um desses mandamentos, é transmitido por difusão facilitada para cada um dos estudantes, mesmo antes de sentar no seu primeiro dia de aula do primeiro ano da faculdade de Direito. As próximos slides, por favor. E é a noção de processo justo que a doutrina processual, em sua grande parte, substitui da cláusula chamada de devido processo legal. Nós veremos um pouquinho mais para frente, a Constituição fala em devido processo legal mesmo, mas a doutrina não fala em devido processo legal. Ela fala em processo justo. E eu trago para vocês na sequência quais são essas características. Mas primeiro eu quero dizer para vocês que o processo justo, ele é aquele processo voltado para a realização disso que causa a nossa libido, a justiça. No processo justo, o juiz deve realizar exatamente e tudo aquilo que for necessário para o atingimento da decisão justa. E esse processo justo, ele é filho de dois movimentos. Um, que é o neoconstitucionalismo. O neoconstitucionalismo que ganha força a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Ele inicia um pequeno movimento durante a Constituição de Weimar, lá na Alemanha, período entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, e pós-Segunda Guerra Mundial, ele ganha muita força e aflora no Brasil ao final da ditadura militar, no período de redemocratização do Brasil. E ele tem por mote, ele tem por sentido o estabelecimento de uma ordem concreta de valores. Vê a Constituição como uma ordem concreta de valores. Em outras palavras, para o neoconstitucionalista, a Constituição não é apenas aquilo que está escrito na Constituição. Existem na Constituição inúmeros valores não escritos, inúmeros valores implícitos que geram normas jurídicas que devem ser observadas por todos. Nós temos, a partir desta ordem concreta de valores, uma imensidão de princípios jurídicos, mesmo sem respaldo no texto. O neoconstitucionalismo, ele necessita de um juiz valoroso. Ele necessita de um juiz com poderes cognitivos, com poderes de conhecimento superiores, com poderes diferenciados, como se fosse um Thundercat com a visão além do alcance. É disso que nós precisamos com o neoconstitucionalismo. E aí, esse segundo movimento eu quero falar para vocês, que é a instrumentalidade do processo. Não confunda, por favor, com a instrumentalidade das formas. A instrumentalidade das formas é uma regra prevista desde o Código de 39 de Processo Civil, né? O Código 73 também, agora no Código de 2015, que é uma regra sanatória de nulidades. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando sobre instrumentalidade do processo. A instrumentalidade do processo, ela é um movimento um pouquinho mais antigo do que o neoconstitucionalismo, mas que estabelece que o Estado possui fins específicos e que o processo é o meio através do qual o Estado juiz deve alcançar esses fins. É por isso que o processo é um bem público. O processo, ele serve ao juiz. Ele é um instrumento na mão do juiz. É um instrumento do poder jurisdicional. É uma ferramenta para que o juiz alcance a decisão justa. O instrumentalismo,
ele precisa do mesmo juiz do neoconstitucionalismo. É o juiz que nós chamamos de juiz antena. É aquele que tem uma antena acoplada à sua cabeça, para que ele atinja os anseios da sociedade e possa captar aquilo que a maioria pensa como bom, justo, adequado, certo, e por aí vai. A instrumentalidade do processo, ela prega que o juiz tenha poderes para julgar através de critérios metajurídicos, critérios morais, políticos, econômicos e por aí vai. E que este juiz, superior em seu conhecimento, tenha condição de corrigir aquela parca norma contida no direito posto legislado. Inclusive porque o legislador é um ser menos qualificado que este iluminado juiz que vos fala. Pode passar o próximo. Toda esta construção se estabelece a partir de uma visão que prega a superação do Estado de Direito para um Estado constitucional. O processo justo, então, precisa que ultrapasse a vinculação do juiz à lei e possibilite a ele uma liberdade para que enxergue os valores previstos na Constituição e passe a julgar a partir daí. Próximo slide, por favor. Outra característica própria do processo justo é um slogan muito utilizado, né? De que o juiz possui independência judicial. E esta independência alcança inclusive a sua libertação sobre a lei. O juiz, ele é livre para decidir, ele presta contas apenas à sua consciência e nada mais. O juiz, ele deve única e simplesmente ter o poder, ter a condição de ouvir aquilo que a sociedade quer e que, se preciso for, no caso concreto, corrigir inclusive a lei. A independência judicial aqui não é apenas a ausência de pressão interna e externa para que o juiz julgue, ela é algo mais. Ela é a vinculação deste juiz a este novo Estado constitucional que estabelece uma ordem concreta de valores. Próximo slide, por favor. Quem defende o processo justo necessariamente prega algumas expressões. Uma delas que todo mundo, quem já estudou processo aqui, TGP, processo 1, quem já estudou, levanta a mão para mim, por favor. Levanta a mão para mim. Muito bem. Bastante gente. Atenção, meus amigos. Quem prega o processo justo advoga a tese de que o processo deve promover uma tutela adequada, efetiva e tempestiva. Então o processo, ele precisa se adequar, ou melhor, o procedimento precisa se adequar ao direito material e, além disso, ele deve ser efetivo, ele deve buscar um resultado. Essa é uma característica clássica do processo e é uma premissa do processo justo, é uma premissa, inclusive, para algo que nós veremos um pouquinho depois, que é a desformalização. A desformalização é a libertação do juiz, não só do direito em geral, isso já aconteceu, está livre da lei em geral, mas também do procedimento. O procedimento estabelecido em lei, ele é apenas um guia, algo que o juiz deve olhar com uma certa distância, porque ele tem o dever de adequar o procedimento
às necessidades do próprio direito material. Próximo, por gentileza. E é nesse instante que a gente chega na ampla flexibilização procedimental. É uma flexibilização procedimental judicial. Veja, o processo justo, ele estabelece que o juiz não está vinculado à lei, ele está vinculado a uma ordem concreta de valores, que visa atingir uma decisão justa, e para isso, ele precisa se ver livre, inclusive, das amarras do procedimento. E a única forma do juiz se ver livre do procedimento é aumentando os seus poderes, mesmo que implicitamente, mesmo que não previstos em lei, através de uma ampla flexibilização procedimental judicial. Ou seja, o juiz, recebendo a petição inicial, ele deve guiar o procedimento de acordo com aquilo que ele acha que é mais adequado para aquela causa. Ele deve realizar ali um trabalho de alfaiate, um trabalho personalizado. Não pode fazer um trabalho de indústria. Vamos todos aqui com uma sequência de ordem de trabalho na fabricação deste procedimento pré-estabelecido. Não. O juiz do processo justo, ele tem que flexibilizar o procedimento justamente para possibilitar o alcance o mais rápido possível desta decisão justa. E aqui na flexibilização procedimental, nós temos um novo slogan que surgiu agora com o CPC de 15, porque o processo justo é muito mais antigo do que isso, que é a cooperação processual. A cooperação processual, ela é um plus para a flexibilização procedimental. Ele estabelece ao juiz muito mais do que um poder, um dever agora de cooperar com as partes. Um dos deveres anexos da cooperação que eu mais gosto, eu acho mais legal, que eu acho tchutchura, que é próprio dos defensores do processo justo, e eu vou dar nome aqui aos bois, porque esconder, né? Professor Luiz Guilherme Marinoni, professor Daniel Didiero, professor Sérgio Arinhais defendem expressamente a cooperação com o dever anexo de auxílio. O que isso quer dizer, meus amigos? Isso quer dizer o seguinte, que o juiz, no momento em que conhece, por exemplo, da petição inicial, sem pedido de tutela antecipada, verificando ali no seu teor que existe potencialmente uma pretensão que em tese pode ser acolhida como tutela antecipada, deve realizar uma consulta à parte para que ela diga se quer ou não uma tutela antecipada. Afinal, o processo ele deve ser justo. E o processo justo é aquele que alcança a sua efetividade o mais rápido possível. Me desculpem os que concordam, mas a cooperação auxílio é a abertura para a tutela antecipada de ofício. É a abertura para que o juiz diga antes do pedido que a parte tem direito a algo que ela não pediu. A cooperação auxílio é exatamente o esfacelamento de uma garantia constitucional chamada de impartialidade, com T mesmo. Impartialidade, que é a vedação do juiz em ter comportamento de parte. Próximo slide, por favor. E tudo isso em nome da decisão justa. E quando eu falo da decisão justa, é essa justiça material.
é aquela justiça que Eduardo Couture dizia: luta pelo direito, mas se o direito conflita com a justiça, não pensa duas vezes, meu amigo, luta pela justiça. Quando eu falo isso hoje, eu sempre lembro do discurso do orador da minha turma, lá quando vocês nem tinham nascido ainda. Em 2002 eu formei, na Federal do Mato Grosso, falando exatamente isso. Quando se encontrar em situação em que o direito viole a justiça, opte pela justiça. Na época eu era jovem, na época eu achava isso lindo. Na época eu ainda não compreendia muito bem o que era o direito, embora tenha sentado 5 anos numa cadeira da faculdade. Eu sentei 5 anos na cadeira de uma faculdade, ouvindo exatamente esse mesmo slogan: lute pela justiça. Próximo slide, por favor. Meus amigos, o processo justo, ele não passa de um enunciado performático. Antônio, o que é isso? Um filósofo americano chamado John Austin, que diz que o enunciado, na verdade, um especialista em semiótica, do jeito que merece ser lido, tem um livrinho muito curtinho, muito interessante, em que ele explica várias coisas, né? Um deles é sobre enunciado performático. Ele fala que o enunciado performático, ele não serve para descrever nada. Ele não pode ser submetido a um teste de validade. Ele não é possível saber se ele é correto ou errado. A única função dele é realizar. O enunciado performático, ele apenas realiza. Ele tem apenas a função de ser um fio condutor para algo que eu quero. E o que esse enunciado performático faz no processo justo? Uma coisa só: ele empodera o juiz para além dos limites legais. O processo justo é o fio condutor do empoderamento judicial ad hoc, do empoderamento judicial dito pelo próprio juiz, o empoderamento para além dos limites da Constituição e da lei, porque eu quero, porque eu sou melhor que você, porque eu estou na posição de julgar e você não. Próximo slide. Exemplos de aplicação do processo justo. Pode passar, é polêmico agora. Vou contar uma rápida historinha para vocês. Imagine o seguinte: chega um velhinho também e tem uma chácara aqui na região dos Campos Gerais. Não é em Ponta Grossa, é na região dos Campos Gerais. O pessoal de Telemaco, eu dei um oi, fui juiz de Telemaco, você pode dar tchau, tudo bem? Um prazer estar falando com vocês também, tá bom? Também não é em Telemaco, tá? Pode ser, sei lá, ali, enfim, qualquer lugar. Escolhe a cidade. Não vou me complicar, né? Porque história, inclusive, é de mentira. Mas imagina um velhinho que ajuiza uma ação de reintegração de posse ou de manutenção de posse contra a sua irmã. E ele diz que esta irmã está esbulhando a sua posse, ou está turbando a sua posse, seja lá o que for, porque não deixa mais quieto, todos os dias está lá falando que vai reabrir o inventário dos pais, porque ele tomou aquela porção de terra à força e tudo mais, e faz manifestação na porta, e coloca a faixa lá na entrada da chacarazinha, falando que o irmão é ladrão e tudo mais, não sei o quê. Ele quer lá, ele quer manter a posse, ele quer de qualquer maneira inibir a continuidade desses atos, e ajuiza uma ação para que, como cedida liminar, pare aquelas manifestações de turbação à sua posse. Muito bem, vale distribuído, o juiz pega aquele processo,
Relaçãozinha bonita, dá uma olhada. Fala assim, quando eu li lá a instrumentalidade do processo do professor Cândido Rangel Dinamarco, ele falou que o escopo social do processo era a pacificação com justiça, não é? Se eu der uma liminar aqui, a única coisa que eu vou fazer é aumentar esse conflito. Ao invés de analisar os limites da lei o pedido, eu vou fazer melhor. Eu não envio o pedido, mas inicio de ofício aqui uma medida protetiva com o acompanhamento do CRAS, ou seja lá quem mais for, é o serviço social do município, para acompanhar esse velhinho, coitadinho, porque o problema dele é de relacionamento com a irmã. Vai lá, vamos fazer uma justiça restaurativa, vai ser um negócio mais legal, porque julgar o processo não vai resolver o problema. Eu, juiz, poder cognitivo maior do que o das partes de vocês todos, já vi o que é melhor para aquele caso. Próximo. Essa é a polêmica. Medida executiva atípica e obrigação pecuniária aplicada após o esgotamento dos meios típicos. Você vai falar, Antônio, isso está na lei. No artigo 139.4 do CPC, né? O juiz pode aplicar todas as medidas mandamentais, coercitivas e todas mais obrigatórias para todas as obrigações, inclusive a obrigação pecuniária. Está lá escrito mesmo. É verdade. É verdade. A pergunta é, mas quem disse que isso autoriza o juiz a aplicar medida atípica executiva em obrigação pecuniária? Quem disse? Eu não vou nem muito longe aqui, tá bem? Eu teria inúmeros argumentos, palestras só sobre medidas atípicas, só. Mas eu vou trazer um elemento que para mim é crucial para essa questão. Veja, a aplicação de medidas atípicas em obrigação pecuniária nada mais é do que uma abertura para que o juiz escolha qual é a punição para o devedor safado. Só. Mais nada. É única e simplesmente um poder para que ele moralmente corrija o seu devedor. Dele não, né? Devedor do processo. É só para isso. É a aplicação de uma punição, uma pena, sem prescrição prévia em lei. Não sei, mas eu acho que é uma garantia constitucional que impede isso. Próximo. Essa é a minha polêmica. Subversão do conceito de coisa julgada e necessidade de combate à criminalidade para autorizar a execução provisória de pena. Veja, há pouco tempo o STF entendeu, né, DC 43 e 44, que é possível a execução provisória da pena a partir da condenação em segundo grau de jurisdição. Né? Já vamos falar, tá aí o petista falando. Não sou petista, não sou petista. Mas veja, o que ele estabelece lá DC 43 e 44? Todos os votos que foram no sentido de flexibilizar o conceito de coisa julgada, cindindo coisa julgada fática de coisa julgada jurídica, dizendo que agora, né, coisa julgada fática termina em segundo grau de jurisdição, por isso que está possibilitada a prisão em segunda instância, o início da execução da pena e procuração em segunda instância, e a coisa julgada jurídica, de direito, vai até o trânsito julgado no STF. Todos os votos possuem critérios metajurídicos nas suas razões. Todos. O argumento campeão é que a sociedade está cansada da criminalidade, da impunidade, e precisa de uma resposta pronta do Poder Judiciário. É a ordem concreta dos valores. Precisa de uma resposta efetiva do Poder Judiciário, punindo aqueles que, pelo menos em segunda instância, já têm uma presunção de culpa.
Isso é um argumento moral. O local de debate desse argumento moral não é no STF, não é na vara criminal, não é em qualquer lugar do Poder Judiciário. O lugar do argumento disso é no Poder Legislativo. Esse é o lugar. Particularmente, eu posso até discutir se é possível ou não a prisão em segunda instância. Embora me pareça que a gente tem que mudar a Constituição. Eu vejo que a gente tem um limite constitucional aí. Ainda mais direito fundamental, cláusula pétrea, vai trazer um problema grave nisso. Talvez tenha que mudar a Constituição toda, né? Vou ter que mudar o conceito de cláusula pétrea, inclusive direitos fundamentais. Mas o que existe aí, o problema que nós temos aí, é um problema de locus. O lugar de discussão desse assunto está totalmente equivocado. E a mesma coisa acontece no próximo slide, por favor. Tipificação da homofobia e transfobia por analogia ao tipo de racismo. Primeiro, eu sou totalmente favorável à criação de um tipo penal específico para homofobia e transfobia. Totalmente. Não tem nenhum tipo de reserva contra isso. Acredito que aqui vai ser muito difícil encontrar uma pessoa que fale o contrário. É simplesmente ridículo qualquer pessoa ser agredida, ofendida, massacrada em razão de qualquer opção sua, principalmente sexual. É ridículo. Só não podemos aceitar que quem faça isso seja o STF. O STF, ele não tem poder para criar lei. Crime somente existe com lei anterior que o defina. E ponto final. Isso é uma garantia constitucional. Mas nós chegamos aqui também a uma decisão justa. Para mim é justo. Só que ele não pode fazer. E tudo isso é possível com o slogan do processo justo. Próximo, por favor. Esse é o juiz do processo justo. É aquele que sabe o que é melhor para você e define qual é o seu futuro. Pode passar. Meus amigos, mas eu quero trazer agora uma outra visão para cada um de vocês. E começa agora a segunda parte da minha explanação. Eu quero falar sobre o processo pensado em uma outra perspectiva, uma perspectiva que ainda não foi apresentada a você. Vou dizer mais. Com a maioria dos professores, não só de processo, a maioria dos professores do Brasil ainda não tiveram a oportunidade de escutar esta visão de processo que eu passo a trazer para vocês. O garantismo processual que vem sendo desenvolvido no Brasil, ele prega o processo enquanto uma instituição de garantia de liberdade contrajurisdicional. E eu quero muita atenção nesse instante. Existem duas coisas muito importantes que nós temos na Constituição. Duas coisas. Nós temos na Constituição a definição de direitos e garantias fundamentais, que, em outras palavras, nada mais são do que limites para o exercício do poder. E nós temos a regulação do poder em si, do poder estatal. Quando eu chamo o processo de uma instituição de garantia de liberdade, eu estou dizendo que ele contém na cláusula da liberdade duas formas de liberdade. Duas. Uma liberdade que nós chamamos de positiva, que os americanos chamam de freedom, que nada mais é o poder, a potência
o direito que a parte tem de realizar todos os atos indispensáveis para a defesa dos seus interesses. Essa é uma liberdade de ação, é uma liberdade positiva, portanto. E nós temos também uma segunda liberdade, uma liberdade chamada de negativa, que é uma liberdade de não interferência e não dominação, que é o próprio limite ao poder jurisdicional, é o próprio limite ao juiz, dizendo que na minha esfera de direitos processuais, você, juiz, apenas atua nos termos da lei. Na minha estratégia enquanto parte, você, juiz, não escolhe. Na minha atuação em juízo, não há a sua interferência fora das amarras legais. E aqui vocês têm mais um elemento, que é o contrajurisdicional. O contrajurisdicional não é contrário à jurisdição, em deposição do poder jurisdicional, não é isso. Veja, a forma do nosso Estado necessita do poder jurisdicional. Ele é indispensável. Não se discute isso em maneira nenhuma. O contrajurisdicional que nós estamos falando aqui é no sentido de ser uma resistência, um anteparo, um obstáculo, um limite em si. O processo, então, ele serve como uma instituição que garante à parte o exercício das suas liberdades perante o Estado juiz. Ele não é instrumento da jurisdição. Ele não está nas mãos do juiz para que o juiz dobre, o plasticize e faça o que ele quiser com o processo, porque a parte é desimportante. O processo não é coisa do Estado, como nós aprendemos na nossa faculdade. O processo não é coisa da parte também, porque não pertence a ela. O processo é coisa para a parte, para ser utilizada pela parte. Isso muda tudo, porque eu estabeleço limites à atuação do juiz. Eu vejo que a sua esfera de poder, ela está imbricada em determinados grilhões e não pode sair dali. Ele não tem liberdade. Isso nós precisamos entender. O juiz não possui liberdades. O juiz não possui faculdades. Quem assim atua são as partes. Próximo, por favor. E aqui nós chegamos no devido processo legal. Veja, está lá no artigo 5º, inciso 54. Ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. Essa cláusula aqui encerra o próprio processo. Isso é a garantia do processo. Vejam, meus amigos, passa para o próximo, que eu tenho uma coisa muito importante para falar. É muito importante desfazer uma visão deturpada que esta doutrina, que nós somos catequizados do processo como instrumento da jurisdição, como um processo a serviço da jurisdição, possui, que é a confusão entre processo e jurisdição. Se você quer complicar um professor de processo, desde os mais laureados, pergunte para ele: professor, dá licença, qual que é a diferença entre processo e jurisdição? Lascou, amigo. Lascou. Porque quando ele for definir processo, ele vai te falar de jurisdição. Ele vai falar que o processo, é uma coisa diferente que ele vai colocar aí, é uma palavrinha, é um meio
para a realização da jurisdição. Se ele é um meio, é uma estrada ou um veículo, é alguma coisa para chegar à jurisdição. A jurisdição decide. O processo não faz parte da própria jurisdição, não. E é indispensável que nós passemos a ver o processo como uma instituição à parte, uma instituição que não presta louvores à jurisdição. O processo é outra coisa. Ele é uma garantia de liberdade contra a jurisdicional. E é aqui que eu chamo a atenção para vocês para uma constatação fenomenal de um gênio chamado Eduardo José da Fonseca Costa. Se você nunca ouviu esse nome, anota. Eduardo José da Fonseca Costa. Sem dúvida, sem qualquer favor, um dos maiores juristas que o Brasil já viu, um exímio processualista. Entre nós chamamos o Edu de bruxo, para vocês terem uma ideia. Ele faz as suas bruxarias. E ele fala que neste fenômeno aqui, entre processo e jurisdição, nós temos que enxergar três domínios importantes. O primeiro é o domínio da ciência processualística, ou ciência processual. É uma visão sobre o processo tido como um direito material constitucional. O processo não é representado, e a cláusula do devido processo legal também não, como um grande feixe de outras garantias. Não, ele é uma garantia em si. E está na hora dos processualistas, ou dos ditos processualistas, se debruçarem sobre esta ciência, a ciência processual, a ciência que verifica o limite do Estado juiz em relação às partes. Nós temos uma segunda ciência, que é chamada de jurisdicionalística, ou então ciência jurisdicional, que ela estuda a atuação do poder. Ela analisa aquilo que o poder jurisdicional faz, pode ou não realizar. E nós temos um terceiro domínio, que é chamado de procedimentalística, ou ciência procedimental, que nada mais é do que o estudo do procedimento previsto em lei. Veja, vocês que estudam o processo hoje, normalmente falam ou de jurisdicionalística ou de procedimentalística, vocês não falam de processualística. E acabou isso. Está na hora de falar de processualística. Está na hora de falar sobre garantia de liberdade. É o momento de pregar o garantismo processual. Próximo, por gentileza. Nós vivemos, eu só vi no artigo 1º, um Estado democrático de direito. Essa cláusula é pétrea também. E aqui eu resgato a confusão, ou pelo menos o debate que os defensores do processo justo fazem entre a superação do Rechtsstaat, o Estado de Direito, para o Estado constitucional. O que eles querem, na verdade, é uma abertura empoderadora ao juiz, para que ele vá além do legislador. Ele vê no legislador um obstáculo, ele vê no sujeito um desqualificado, justamente porque o povo não sabe votar. E se o povo não sabe votar, ele coloca a história da sociedade no poder legislativo e nunca vai sair de lá algo bom. Esse é o discurso do defensor do Estado constitucional, o Estado imerso em valores. E aqui eu vou fazer só uma consideração sobre essa ordem concreta de valores, Os valores, meus amigos, os valores, eles representam aquilo, é muito importante para o direito, não tenho dúvida nenhuma, mas eles representam aquilo que foi testado e retestado em um processo de fluxo e contrafluxo durante a história, pelos nossos antepassados, e foi tido por alguém antes de nós como importante.
como relevante. Eu quase agredi o meio ambiente agora aqui. Meu Deus. É indispensável notar que os valores são para isso. Mas veja, nas mãos de um neoconstitucionalista, nas mãos do operador do processo justo, nas mãos daquele que vê o processo como instrumento da jurisdição, que vê o processo justo como instrumento de poder, os valores se tornam somente aquilo que o juiz quer que eles sejam. Ele é descoberto ad hoc. Não há nada mais abstrato do que o valor na mão de um juiz justo. Nada. Não há nada de concreto ali. Há apenas insegurança. Nós vivemos em um Estado democrático de direitos. Quer dizer o quê, Antônio? Isso quer dizer que ele está estabelecido a partir de uma perspectiva do povo contra o Estado. Contra não em ser contrário, contra em ser resistente, em estabelecer limite. A única doutrina processual que enxerga isso é a garantista, a única, que enxerga o processo a partir dessa perspectiva, do povo, da parte, contra o Estado. Este Estado, ele é estabelecido com 3 funções básicas: executivo, legislativo e judiciário. Um administra, um legisla, o outro julga. As funções, pode passar para mim, eu tenho mais uma coisa, está na sequência. Está aí. As funções do poder executivo e legislativo são chamadas de majoritárias. E por que elas são majoritárias, Antônio? Porque elas têm um papel político, meus amigos. Porque os membros do legislativo e do executivo no nosso país são eleitos. Eles passam pelo sufrágio universal. E por conta disso, na sua porção eleitoral, eles têm legitimidade para fazer aquilo que a maioria quer. Mas isso é um jogo democrático, isso faz parte do jogo democrático. Mas fazer isso que a maioria quer tem limites. Quais são os limites? As garantias. As garantias. Por isso que é um Estado democrático de direito também em relação ao poder executivo e legislativo. Agora, o poder judiciário, ele não tem nada de majoritário. O poder judiciário, ele é contra-majoritário. E aqui nós temos algo muito interessante para ser observado. O poder judiciário, meus amigos, ao contrário do que acontece com o legislativo e o executivo, ele opera apenas dentro de um dos subsistemas sociais. Um gênio alemão chamado Niklas Luhmann estabeleceu uma teoria do sistema social. E na sua teoria do sistema social, ele revela a existência de vários subsistemas. Nós temos um subsistema moral, nós temos um subsistema político, nós temos um subsistema econômico, um subsistema da saúde, nós temos um subsistema do direito, e por aí vai. Por aí vai. O legislativo e o executivo operam em vários subsistemas. Porque o subsistema político tem comunicação e formas de acesso aos outros subsistemas muito mais amplos do que o subsistema do direito. A atuação do juiz está dentro do subsistema do direito. E ele, embora tenha comunicação com outros subsistemas, ele necessita de uma blindagem maior. Porque a partir da atuação política, nós criamos leis votadas no Congresso e sancionadas pelo presidente, legislativo e executivo. E estas leis são textos, são os enunciados. E todo texto e enunciado
é interpretável. Todo signo é interpretável. Tudo. E quem interpreta o texto? São os operadores do direito. Em última análise, quem vai interpretar o texto da lei, jurídico, na decisão? É o juiz. É o juiz. A operação dentro do campo do direito exige do juiz a sua contramajoritariedade. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele é sempre contra a maioria? Não. Não é isso que quer dizer. Isso quer dizer que para a atuação do juiz, a opinião da maioria é irrelevante. Irrelevante. Mas eu quero... Beleza. Você pode querer tudo, amigo. Vai lá no Congresso. É lá o lugar que você tem que querer. Porque você precisa primeiro mudar a lei. A contramajoritariedade do Poder Judiciário opera segundo a lei. E essa contramajoritariedade é o que garante ao juiz um ganho civilizatório ímpar que nós tivemos, que é a independência judicial. A independência judicial é um ganho civilizatório monstruoso. Tenho que já começar a caminhar para o final, mas eu quero dizer, porque para quem fala parece que o tempo voa, para quem ouve parece a eternidade, mas tudo bem. Mas veja, a independência judicial, ela, além de possibilitar ao juiz um julgamento livre de pressões, extremamente importante, possibilita a ele a autonomia da interpretação jurídica. Possibilita o juiz interpretar o texto da lei sem que com isso sofra coações morais ou jurídicas contra si. Antônio, isso é uma liberdade? Não. Porque não tem liberdade com o juiz, como eu disse para vocês. Essa autonomia é segundo a lei. E é por isso que o juiz não pode julgar utilizando critérios meta-jurídicos, os outros subsistemas, moral, política, economia e assim por diante. Porque o direito, ele é alterado, pelo menos o texto, é alterado a partir da decisão dos outros poderes que são os majoritários. Isso é muito importante. Porque, em última análise, meus queridos, a decisão justa sempre tem uma pergunta implícita a ela. Justa para quem? Para quem? Se eu não sei qual é o limite, até quando o juiz pode chegar, até onde ele pode ir, para quem ela é justa? Eu tenho a maioria pedindo a cabeça de um ex-presidente da República. Corta a cabeça do homem, a maioria quer. Qual é o limite? Eu tenho a maioria querendo a condenação de um político por improbidade. Condena por improbidade, qual é o limite? Eu tenho a maioria que não quer mais que se preste alimentos para um rapaz de 18 anos de idade que está na UEPG, porque afinal aqui o pessoal só faz balbúrdia. Qual é o limite? Justa para quem? A decisão justa, ela sempre tem a decisão posta antes. O juiz sempre sabe antes para si o resultado e guia o procedimento para chegar naquilo que ele já decidiu. O juiz não opera assim. Próximo, por favor. Ele não opera assim porque a cláusula que nós temos é do devido processo legal. O devido é o obrigatório, é o vinculante. O legal é segundo a lei. O processo, então, essa cláusula que nós estamos falando, essa garantia de liberdade, ele é uma garantia de liberdade que encerra uma matéria-prima para a realização do procedimento previsto em lei. O
procedimento previsto em lei, que muitos chamam de formalidades, isso é uma mera formalidade. Essas formalidades são microgarantias contidas na lei a partir da atuação do Poder Legislativo, resgatando o sentido histórico da palavra processo. Veja, o processo não surgiu agora em 88, a Constituição. Não é daqui que eu tiro o sentido dele. Desde 1215, Constituição da Carta Magna na Inglaterra, o homem que estava ali criando um embrião de Estado moderno luta a sangue, suor e lágrimas para impor limite ao soberano. O devido processo legal é um limite ao juiz. Próximo slide, por favor. Porque o que nós temos aqui para justificar o processo justo, por vezes, é uma apropriação ad hoc de expressões estrangeiras, inclusive porque no Brasil é moda, né? É moda. Falar que se é de fora é melhor, é mais bonito, é mais legal, é mais elegante. Por isso que a gente tem agora precedentes, a gente faz distinguish. É por isso agora que a gente faz overruling. Embora a pessoa não sabe muito bem o que é, nem a doutrina. Não sabe como operar com precedentes, qual é a carga vinculante. Aqui a gente faz precedente por encomenda, mas isso é assunto para uma outra conversa. A gente acha bonito pegar o que é de fora, não tropicaliza, não faz o tratamento para o direito posto brasileiro e falar isso aqui é legal. E aí, a doutrina do processo justo vai falar o seguinte: olha, a gente tem que operar com o processo justo, porque na Itália eles possuem o giusto processo, está até no artigo 111 da Constituição italiana, o giusto processo. E além disso, nos países anglo-saxões operam com fair trial. Todo mundo sabe que justo é justo e fair é justo. Todo mundo sabe. Então, o processo tem que ser justo. Acabou. Bonito. Aí você pega, entra no Google aí, artigo 111 da Constituição italiana. Você vai ver lá, giusto processo regolato dalla legge. É em tradução brasileirística, é o processo justo regulado pela lei. Justo. O giusto na Itália, ele é uma expressão polissêmica, com vários sentidos. Se você pergunta para um italiano alguma coisa e quer falar que isso está certo, ele fala é justo. O justo é certo, é correto, é devido. Justo processo lá é due process of law, é devido processo legal. Essa cláusula que estabelece uma garantia de liberdade contra-jurisdicional. O fair trial é outro engodo que eles trazem para a gente. O fair é justo, para tudo. Não é mais Estados Unidos, o mundo lá é ativista, todo mundo é ativista, o juiz pode tudo. Lá é a doutrina do judge make law, né? O juiz faz o direito. Então o fair é tudo, ele pode. Não é. O fair não se traduz como justo. Fair é regular, é adequado. É um processo, um julgamento propriamente, segundo as normas. É como um fair play, é o jogo limpo. Próximo, por favor. Então, o que nós estamos propondo para vocês todos é um limite a essa visão de Estado empoderado. É um combate ao império judicial. É uma outra visão. É o impedimento do que a professora alemã Ingeborg Maus chama de juiz-rei. Ninguém quer um juiz-rei. Eu quero ser livre. Eu quero estar num estado em que eu conheça as leis e me paute segundo elas.
Não quero que o juiz seja o primeiro a descumprir a lei. Não quero que, sob as potenciais prerrogativas do seu cargo, ele subverta a ordem jurídica para julgar agora com coisas que direito não são. Próximo, por favor. E por que isso interessa a cada um de vocês? Essa é uma pergunta relevante. Nós falamos uma hora. Por que isso interessa? Por alguns motivos. Primeiro, pode passar. Somente há segurança sobre aquilo que se conhece previamente. Direito tem relação com limite e tem relação com segurança. Eu somente estou seguro de algo se eu sei. Esta grande loteria que nós temos a respeito das ações ou dos julgamentos em geral, né, que o pessoal chama de loteria jurisprudencial, não é propriamente fonte de uma autonomia interpretativa do juiz. Ela é muito mais fonte da visão instrumentalista do processo da decisão justa. Todo mundo quer fazer o que é certo. Eu, sinceramente, né, os atos de corrupção do meio onde você trabalha, normalmente você é o último a saber. Eu não conheço, vamos ser sinceramente, não conheço juízes paraenses com casos de corrupção. Para mim, todos os juízes são muito bem intencionados. Todos. Eu tenho muito medo do bem intencionado que quer julgar com justiça. Muito medo. Próximo. A atuação do Estado de Justiça está sempre limitada pelo direito e pelo procedimento legalmente estabelecido. Sempre. A transposição do processual para o procedimental é segundo a lei. Apenas as partes possuem poderes para flexibilização procedimental através dos famosos negócios jurídicos processuais. O juiz não tem poder para isso. Você vai falar, no artigo 139.6, Antônio, o juiz tem poder para flexibilizar os prazos. Sabe como que opera essa regra? Essa regra é operada a partir do princípio de igualdade de tratamento. Porque imagine, o Ministério Público concluiu o inquérito civil, vai ajuizar uma ação de improbidade, fica lá 1 ano para escrever a petição inicial de improbidade. Aí o réu é citado e ele tem 15 dias para apresentar a sua defesa prévia no juízo de preligação, de recebimento da petição inicial. Chega o réu antes e fala assim, juiz, eu preciso de mais prazo porque eu tenho 7.859 documentos para analisar, 15 dias é pouco. O juiz, utilizando então o princípio da igualdade de tratamento, paridade de armas, amplia o prazo. Ele pode mudar o procedimento? Ele pode jogar contestação para depois da instrução, instruir primeiro, fazer prova pericial que ele quer de ofício. Não. Porque ele está limitado. Pode passar para o terceiro, por favor. A colonização da moral, da política e da economia sobre o direito apenas gera a sua degradação, amigos. Quando eu permito ao juiz o julgamento com esses critérios morais, políticos e econômicos, a única coisa que eu gero sobre o sistema, o subsistema de direito, é a sua colonização. Aos poucos ele vai deixando de ser direito para se transformar em outra coisa. Eu já tenho dúvidas, Renê, se no Brasil a gente tem direito. É só olhar as decisões dos nossos tribunais que vocês vão começar a entender o que eu estou falando. Ali se opera com outro direito, com um direito superior, um direito iluminado. Próximo slide, por favor. Eu quero fazer um teste com vocês, que aqui nós temos muitos estudantes e, com toda a certeza do mundo, vários futuros juízes. E eu quero fazer um teste de justiça, quero que vocês sejam agora muito justos.
Tá bem? Não vamos operar com o direito aqui. Eu quero saber quantos passes são feitos pela equipe branca. Vai passar um vídeo agora. Quantos passes são feitos pela equipe branca? Vamos contar? Todo mundo atenção no vídeo, pode passar. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! The answer is 13. Quem acha que foram 10 passos, levanta a mão, por favor. Quem acha que foram 11 passos? 12 passos. Levanta a mão, por favor, eu estou vendo. 12. 13 passos. 14 passos. 15. Não? Tá demais, né? Pois é, vocês estão certos. Pode passar o próximo. 13 passos. Passa o próximo para mim. Aquele suspense, travou. Ei, beleza. Foi o 13. Parabéns. Vocês são muito justos mesmo, pelo que eu vi. Passa o próximo. Eu só quero perguntar aqui, quem viu o urso fazendo moonwalk? Não viu? Aumenta o som para mim e passa para o próximo slide, por favor. Vamos ver o que aconteceu com a justiça de vocês. The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Go! Pois é. O justo tem disso, meus amigos. O justo, você dá um elemento para ele, se agarra aquilo e fala, só tem aquilo e não esquece de ver o panorama total. Nós, no direito, devemos ater a dados. O juiz, qual é o dado dele? O dado dele é aquilo que é produzido durante o contraditório. É isso que ele se vincula. E a decisão, segundo o direito, segundo a Constituição e a lei. Essa que é a atuação do juiz. Próximo, por favor. Antes de terminar, eu tenho duas indicações para vocês. Quem tiver o QR Code aí, o celular, quiser colocar, só virar lá no QR Code, vocês vão pegar direto o link. Primeira indicação é da coluna Garantismo Processual, que sai todas as segundas-feiras no importodireito.com.br. E hoje eu publiquei um texto, inclusive, na coluna. Nós hoje somos 9 autores. Tive a alegria de publicar um texto falando sobre ativismo e déficit de fundamentação, que é a coluna 27, e que eu publiquei com a minha musa inspiradora, que é a minha esposa, que está aqui hoje, a Luciana Carvalho. E foi um texto que eu gosto muito, gostaria que vocês dessem uma olhadinha lá. A base da palestra tem um texto também, que é o artigo 25, o texto 25 da coluna, que é desmistificando o processo justo. Próximo. E a segunda indicação, nós vamos fazer o sorteio também. Quem não fez stories, tira uma fotinha, posta no stories, marca o CACS, por favor, que é do Congresso Brasileiro de Direito Processual Garantido, que vai acontecer nos 18 a 20 de setembro, lá em Curitiba. Um evento muito legal. Esse aqui é o link direto para a página de inscrição da Associação Brasileira de Direito Processual, que vem, modéstia à parte, mudando bastante a forma de enxergar o processo no Brasil. O professor Renê vai estar lá dando show com a gente também, vai ser uma alegria imensa. Pode passar o próximo, por favor. Mais uma vez eu renovo a sensação, o prazer, a alegria imensa de estar presente aqui.
Foi uma alegria, uma satisfação trazer a palavra do garantismo processual para vocês. E se eu tiver convertido pelo menos uma alma, por favor me diga, porque isso aquece mais meu coraçãozinho. Muito obrigado por vocês estarem aqui e até a próxima. Ele fala mal do juiz porque o juiz não dá o que ele pede. Vai ver, ele é um mau advogado, não sabe pedir, aí aproveita a sala de aula para doutrinar a gente contra o juiz. E na verdade não é contra o juiz em absoluto, né? É a favor da democracia e dos limites que são impostos pelo ordenamento jurídico. E ter hoje aqui um estudioso do processo dessa envergadura, um juiz, eu conheci ele juiz em Telêmaco Borba. Alô, Telêmaco Borba. Verdade. E conheci ele a partir dos meus alunos que estagiavam na vara. E um dia eu conheci o Antônio Carvalho assim, pedi uma atividade, falei assim, ó, vamos pesquisar decisão saneadora e tragam para a sala de aula que nós vamos estudar isso. Aí veio uma decisão senadora de todo tipo, e veio uma decisão senadora que era praticamente um livro de processo. Um troço bem feito, eu olhei e falei, não é possível isso aqui. De onde você tirou? É o juiz aqui, novo da cidade. Eu preciso conhecer essa criatura, porque não é possível isso. É fora da média, acima da média. Muito bom. Aí você nota, ali temos um estudioso do processo, um estudioso dos seus limites. Isso é importante para todos os que desempenham cargos públicos, né? Que estudem e saibam e conheçam os seus limites, porque o direito é essencialmente isso, nada mais do que isso, limite. Então eu fico hoje muito honrado, Antônio, de você ter aceito o nosso convite de estar aqui na abertura do simpósio. Tenho certeza que engrandeceu o evento, e fico honrado de ter essa plateia tão atenta, te assistindo e certamente pensando a respeito do garantismo processual daqui por diante. Professora Paola, ela falou muito já hoje, ela não quer mais falar. Meninos, alguma consideração? Além disso, o Luiz vai falar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Antônio Carvalho no evento. Como o professor René bem disse, engrandeceu, sem dúvidas, principalmente por ser a abertura do simpósio, uma palestra tão esclarecedora. E estão chegando algumas perguntas aqui, estão chegando aos poucos. Chegamos algumas aqui, então vamos passar para o doutor responder as perguntas. E após o término das perguntas, nós anunciaremos os vencedores dos sorteios, tanto dos ingressos para o primeiro Congresso de Direito Processual Garantista e da Bolsa de Estudos da Escola de Idiomas KNN. Vocês podem mandar as perguntas pelo Instagram do CACS ou também com os membros que estão passando aí na plateia. Como combater o juiz Hércules, que está acima do bem e do mal, notadamente quando profere decisões populares? Excelente pergunta. Excelente mesmo. Primeiro porque a figura do juiz Hércules, né, ela surge na doutrina do professor Ronald Dworkin. O Dworkin é um pós-positivista que, ao contrário do que eu defendo, ele enxerga uma abertura da moral no direito para aquilo que ele chama de hard cases, né? Então são situações excepcionalíssimas em que aí é necessário utilizar por princípios jurídicos a solução do caso concreto. Particularmente eu não concordo com o professor Dworkin nesse ponto. Eu prefiro outros filósofos como o professor Waldron, enfim, mas eu só usei o gancho aqui do juiz Hércules para mostrar de onde surge essa figura, né? Em regra, o Dworkin defende que o juiz tem que se ater à lei, que é o discurso que a gente trouxe hoje. Pelo que eu entendi da pergunta, e por isso eu acho ela muito interessante, ela está muito mais próxima do que eu chamei aqui hoje de juiz antena, que é o juiz que sente o que a população tem a dizer, capta o sentimento social e consegue, através dessa cognição superior,
entender esse fluxo para decidir o que é correto, para decidir de acordo com os clamores sociais, né? Para dar decisões que nós chamamos de populistas. Como que nós resolvemos as decisões, combatemos essas decisões populistas, que fogem do controle do direito, limite do direito? Pergunta é muito difícil, porque depende de quem decide. Se é o juiz de primeira instância que decide de forma populista, a sua forma de combater no processo é através dos recursos. E aí, se for do STJ, tem recurso também. Se for no STF, começa a ser mais difícil. Então, dentro do processo, você vai encontrar limite para combater o juiz populista. Porque você vai chegar no populismo do STF. Na hora que você chegar no populismo do STF, você tem a barreira. Dá a última palavra. O ministro Barroso, inclusive, disse que o juiz constitucional tem que estar com os ouvidos atentos na população e julgar de acordo com a maioria. Vou julgar com a minoria quando eu concordo com a maioria. Acredite. Julgo com a maioria quando eu acho que a maioria está certa. A maioria está errada, aí é comigo mesmo. Porque afinal sou ministro da STF. Como então se combate decisões populistas, Antônio? Simples. Difícil, mas simples. A receita é simples. É muito difícil ser executado. Em ambientes assim. Se combate em simpósios jurídicos. Se combate na produção acadêmica. Se combate no dia a dia das faculdades. Se combate conhecendo os argumentos e dizendo que eles estão errados, que os argumentos são metajurídicos, que os argumentos são morais. É dessa maneira que se combate. Veja, as coisas na democracia demoram para mudar. São ônus de viver em um Estado livre. E este ônus faz parte, integra também a nossa própria liberdade. E é apenas com a atuação de cada um de vocês que isso vai mudar. A nossa geração dos nossos colegas, a geração que nos formou, nós teremos convertidos esparsos. Eu e todos nós aqui que somos da mesma geração, nós fomos talhados, catequizados, para que o direito fosse um instrumento de mudança social, que a gente utilizasse o direito para realizar a justiça, para fazer o bem, para fazer o ótimo, porque o legislador não sabe o que ele diz. Todos nós fomos falhados. Agora, entender que há uma contenção judicial, que o juiz possui, dentro da sua tarefa, um enfadonho resguardo de atento espectador e de falar apenas no momento correto, no momento certo, através das oportunidades decisórias, segundo a lei, não segundo o que ele pensa, é algo muito difícil de se fazer, que eu tento fazer todos os dias. Todos os dias. E posso dizer para vocês, é difícil. Entender que o juiz possui uma fidelidade canina à lei é algo que poucos alcançam. E talvez aí a geração de vocês, os que estão em formação, aqueles que ouviram essa mensagem pela primeira vez e vão começar a pensar sobre esta ideia, sejam a chave que falta para a gente mudar do populismo jurídico para a contenção judicial. Obrigado, professor. Algumas perguntas a mais chegaram aqui, como algumas são muito parecidas, nós vamos tentar resumir algumas e encaminhar para o final. Então, qual a sua opinião sobre a proposta do juiz de garantias previstas no anteprojeto da reforma do Código Penal?
Vejam, eu estou totalmente de acordo com particularmente não gosto muito do nome do juiz de garantias, mas a ideia, para quem não conhece, ela é muito boa. Eu vou tentar explicar basicamente o que é o juiz de garantias. Ele é uma cisão entre a pessoa que exerce o poder jurisdicional, o exercente do poder, na fase pré-processual para a fase processual. Então eu tenho um juiz que vai atuar no inquérito e um outro juiz que vai atuar no processo. Isso é extremamente relevante. E aqui eu não tive, hoje, enfim, não era o mote da nossa conversa, mas eu posso tocar em algo bastante interessante. O que eu fiz com vocês aqui com relação àquele exercício lá do urso, né? O urso que faz um walk, eu criei uma heurística, um viés cognitivo em vocês. Em cada um de vocês eu criei a heurística da ancoragem. Eu estabeleci para vocês um referencial que vocês não poderiam fugir. Quando você faz isso com qualquer pessoa, o que se passa no seu entorno ela não percebe. Não percebe. Em todo o processo de tomada de decisão de qualquer pessoa, nós somos mergulhados em heurísticas e vieses cognitivos. O nosso cérebro funciona de uma maneira mais rápida que a gente consegue processar e perceber. E por conta disso, nós somos levados a ter certeza de impressões falsas. O que acontece em regra com um juiz, e isso não estou falando aqui de supetão, nós temos estudos científicos nesse sentido, né? Dois cientistas de psicologia comportamental, de behavioral economics, na verdade, chamado Daniel Kahneman e Amos Tversky, eles na década de 70 fizeram vários experimentos com juízes israelenses. E eles chegaram a ter alguns resultados surpreendentes. Um deles, juiz que normalmente concede uma medida cautelar no início de um processo ou no inquérito policial, tende a confirmar os efeitos dessa medida cautelar posteriormente na sentença. Em outras palavras, o juiz que entende pela decretação da prisão preventiva no inquérito tende a condenar. Em regra, ele condena. Isso é chamado de viés da representatividade. Eu tenho uma representação que eu estava certo e tenho que confirmar isso posteriormente. Isso opera no seu inconsciente. Existem exercícios depois criados por esses cientistas para o desenviesamento daqueles que tomam decisão, mas que nós, o direito, ignoramos, porque afinal psicologia não é coisa de gente séria. Mas o juiz de garantias, esses são os fundamentos que eu sou a favor. Eu sou a favor por outros motivos também. Mas vejam, o garantismo não se encerra aí. Né? E o garantismo, algo muito importante para vocês que estão ouvindo em primeiro lugar, assim, sobre o garantismo processual especificamente. O garantismo processual não tem lado com relação às partes. O garantismo processual não é pró-impunidade, não é pró-bandido, não é a favor de penas menores, não é a favor de criminalização, não é a favor de abolicionismo criminal, não é a favor de devedor em execução, nada disso. Nada. O garantismo processual, ele tem por foco o exercício do limite do Estado à lei. Esse é o foco dele. É aqui que ele opera. Por isso que ele é uma garantia de liberdade. Ele não é uma garantia de libertação. Para o garantismo processual, é inconstitucional ao juiz a possibilidade de produção de prova de ofício. É inconstitucional porque viola a garantia da imparcialidade, que é a impossibilidade do juiz se tornar parte.
E aqui também se amplia esta inconstitucionalidade para o campo do processo penal. Não é possível ao juiz do processo penal produzir prova nem pró-condenação, nem pró-absolvição, porque o juiz que atua em produção probatória, ele já tem uma hipótese perfeita na cabeça dele. Ele já sabe o que ele vai decidir. Ele só quer a justificativa. Então não existe nem prova inocentária, nem prova condenatória. Produção de prova, isso sim é coisa das partes, é coisa de quem tem interesse. Ah, Antônio, mas a prova é produzida para o juiz. Não. A prova é produzida para a defesa do interesse da parte. É por isso que nós temos um negocinho chamado regra de ônus para o julgamento das causas. Existem ônus probatórios. E se você não se desincumbe do seu ônus, bom. É simples. Qual é o problema da nossa doutrina? Qual é o problema do nosso judiciário? E aí eu vou falar do Ministério Público, vou falar da Defensoria. Qual é o problema desse aparato estatal em geral? É que há muito tempo a gente esqueceu de fazer um arroz com feijão bem feitinho como a avó faz, sabe? Temperadinho, gostoso, quentinho, legal. A gente quer se meter a fazer receita de Masterchef e dá sempre errado. Esse é o problema. O chamado do garantismo processual é de fazer o arroz com feijão. O chamado é de você se ater àquele que é o seu quadradinho. O papel do juiz é julgar. O papel do Ministério Público é, com imparcialidade, velar pelo direito objetivo. O papel da Defensoria Pública é prestar assistência judiciária gratuita aos necessitados, e por aí vai. Na hora que a Defensoria Pública quer fazer o papel do Ministério Público, sendo custos vulneráveis, realizando fiscalização do direito objetivo, na hora que o Ministério Público quer fazer o papel do juiz, pré-julgando as causas previamente, achando um absurdo o juiz que não vai de acordo com as suas pretensões, porque afinal eu promovo a justiça, e o juiz que não se atém à sua limitação de julgar e quer fazer ou o papel do Ministério Público ou da Defensoria, está solto o carnaval no qual estamos imersos. Seja menos, contenha-se, faça o seu bem feito, que as coisas do Brasil melhoram. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Agradecemos mais uma vez em nome do Centro Acadêmico Carvalho Santos a sua presença, o aceite do convite. Tenho certeza que sua apresentação engrandeceu o evento ainda mais, e agradecemos pelo esclarecimento das dúvidas. E encaminhando para o final, gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer em especial, particularmente falando agora, todo o auxílio, toda a ajuda do setor de ciências jurídicas na realização do evento. Gostaria de agradecer a presença de todos os professores que auxiliaram na realização do evento, tanto nas correções de trabalhos quanto na confecção de nomes para as palestras. Gostaria de agradecer a presença dos ex-presidentes do Centro Acadêmico Carvalho Santos aqui presentes, e também agradecer os que não puderam estar presentes aqui essa noite. E gostaria de desejar a todos uma boa semana jurídica. E agora, caminhando para o final, anunciar o sorteio e os vencedores, primeiramente da bolsa para a Escola KNN Idiomas e o ingresso para o primeiro congresso de Direito Processual Garantista. Em relação à campanha Médicos de Rua, a vencedora do sorteio e a ganhadora da bolsa de idiomas da Escola KNN foi a Nicole Silva, e a vencedora do sorteio do ingresso para o primeiro congresso de Direito Processual Garantista, Ariadne Moraes.
Meus parabéns, agradecemos a presença de todos e desejo a todos uma ótima semana jurídica.